Flamengo e Botafogo se complicam na Libertadores e se o certame internacional terminasse agora, nenhuma das equipes cariocas estariam classificadas para as oitavas de final. Já Vasco e Fluminense vivem um cenário diferente. Segundo colocado no grupo F, o Fluminense busca hoje uma vitória frente ao San José da Bolívia em casa para assumir a liderança do seu grupo e garantir a caminhada para a classificação à próxima fase da Sul-Americana. Já o Vasco venceu nesta terça-feira o Puerto Cabello por 1-0 e é o segundo colocado no grupo G e não pode vacilar para não ter que enfrentar os playoffs da Copa Sul-Americana. Eu sou o Fabrício Lopes e você está na TV O Dia. Para você não perder nenhuma informação sobre o seu clube de coração, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Além, é claro, de deixar o seu like e de me seguir nas minhas redes sociais. Estamos contando com vocês. Começando então a falar sobre Libertadores da América. Botafogo e Flamengo vivem hoje um cenário inimaginável para o último campeão da Libertadores, o Botafogo, e para o todo-poderoso Mengão queridão do técnico Felipe Luiz. As duas equipes cariocas ocupam a terceira colocação em seus grupos com apenas 3 pontos. O Botafogo perdeu na primeira rodada para a Universidade de Chile, a Laú, por 1-0. Já o Flamengo perdeu ontem, quarta-feira, dia 9 de abril, em pleno Maracanã, para mais de 53 mil pessoas e com o retorno do Pedro e a estreia do Felipe Luiz em jogos da Libertadores da América para o Central Córdoba. 2-1 foi o placar da equipe argentina. Portanto, Botafogo e Flamengo precisam se recuperar nos próximos jogos para conseguirem subir na tabela de classificação nos seus respectivos grupos e buscarem a classificação às oitavas de final. O grupo do Botafogo tem hoje na primeira colocação a Universidade de Chile com 6 pontos, o Estudiantes na segunda colocação com 3, o Botafogo na terceira colocação com 3 e o Carabobo na última colocação com 0 pontos. O que diferencia Botafogo e Estudiantes são os gols marcados. Enquanto o Estudiantes marcou 3 gols e sofreu 1, o Botafogo marcou apenas 2 e também sofreu 1. Por isso, o Botafogo está na terceira colocação do seu grupo. Já o Flamengo está na terceira colocação, atrás da LDU de Quito com 4 pontos, Central Córdoba na segunda colocação, também com 4 pontos, o Mengão tem 3 e o Deportivo Táchira tem 0. O grande desafio do Botafogo para subir na tabela de classificação é o próximo jogo no dia 23 de abril contra o Estudiantes, partida que será realizada na Argentina. O Botafogo precisa vencer o Estudiantes para subir na tabela de classificação, deixando inclusive seu adversário argentino para trás. É um confronto direto na terceira rodada da Libertadores da América. Já o Flamengo vai a 2.800 metros de altitude em Quito, jogar contra a LDU e precisa buscar, na pior das hipóteses, um pontinho. O ideal seria que a equipe do técnico Felipe Luiz voltasse de Quito com uma vitória, mas a altitude sempre foi um dos grandes desafios do Flamengo na Libertadores da América. Se vencer a LDU no Equador, o Flamengo pode assumir a segunda colocação no grupo e, levando em conta que o Central Córdoba confirme uma vitória sobre o Deportivo Táchira, a configuração do grupo do Flamengo ficaria: Central Córdoba na liderança com 7 pontos, o Flamengo na segunda colocação com 6, LDU de Quito na terceira colocação com 4 e Deportivo Táchira com 0 pontos. O próximo compromisso do Flamengo é neste domingo pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Grêmio. Papi, presidente do Flamengo, e José Boto, diretor técnico de futebol do clube, já afirmaram que o Campeonato Brasileiro é a prioridade do Mengão nessa temporada. Portanto, o Flamengo de maneira nenhuma pode pensar em perder para o Grêmio em Porto Alegre esse final de semana, porque isso aumentaria e muito a pressão sobre o técnico Felipe Luiz, que já vem tendo questionada algumas decisões, como, por exemplo, a decisão de escalar o menino Everton Araújo para um jogo de suma importância da Libertadores da América, sem ter as minutagens necessárias para assumir a posição de Eric Pulgar, que vem sendo o centro pensante defensivo do Flamengo. Também a opção por não atuar
com uma dupla de zaga diferente de Léo Ortiz e Léo Pereira. Os dois jogadores vêm confessando grande desgaste físico por virem atuando sempre juntos em todos os jogos. Sem ter o Danilo ainda se recuperando de lesão, Felipe Luiz tem utilizado a dupla de Léus em praticamente todos os jogos, o que tem comprometido sistematicamente o desempenho dos atletas. Com Cleiton e João Vitor no banco de reservas, Felipe Luiz parece não crer que a dupla de jovens atletas rubro-negros possa vir a ser a solução para descansar os Léus. No meio de campo, Arrascaeta não consegue ser aquele meia que já foi no Flamengo, tanto criando as jogadas ofensivas, quanto ajudando na recomposição de meio de campo. E o Felipe Luiz, por preferir Nicolás de la Cruz de segundo volante, acaba tirando do meia a oportunidade de chegar mais próximo à área do adversário e finalizar de média e longa distância. Sem a finalização de Nico e com a ineficácia de Arrascaeta também na questão da finalização, o Flamengo passa a criar muito, mas passa a desperdiçar muitas oportunidades por não ter um goleador nato para empurrar as bolas para as redes. O Juninho não é esse goleador. É um segundo atacante, um atacante voluntarioso. Bom, tecnicamente, mas que de maneira nenhuma será o goleador que o Flamengo precisa quando estiver nas ausências do Pedro. Felipe Luiz tem muito que repensar para esse Flamengo que vai enfrentar o Grêmio e vai ter que bolar soluções para que a bola verdadeiramente chegue ao fundo das redes. Levar até lá, o Flamengo está levando. Agora precisa empurrar para a rede. É por isso que o retorno do Pedro nesta quarta-feira é visto como um prelúdio daquilo que pode melhorar na equipe do técnico Felipe Luiz. Quinto colocado no Brasileirão com 4 pontos, o Botafogo enfrenta neste sábado às 16 horas a equipe do Bragantino. O Fluminense, na 9ª colocação com 3 pontos no certame nacional, enfrenta o Santos no domingo às 19h30. O Vasco, na 11ª colocação também com 11 pontos, enfrenta a equipe do Sport sábado às 21 horas. As equipes cariocas viram a chave nesse momento para se preocuparem com o Campeonato Brasileiro. E só a partir do final do mês de abril voltam suas atenções para a Libertadores da América e a Copa Sul-Americana. Vale lembrar que na Libertadores da América, os 2 primeiros colocados de cada grupo se classificam para as oitavas de final. Já na Sul-Americana, não. Só os primeiros colocados se classificam. Os segundos colocados enfrentam em playoffs equipes terceiras colocadas da Libertadores da América para definir quem é que segue na competição ou não. Por isso, Vasco e Fluminense não podem dar mole, precisam vencer suas respectivas partidas para assumirem a liderança dos seus grupos na Sul-Americana e não terem que passar pelo drama dos playoffs. Essas eram as informações que a gente tinha para trazer para vocês. Curta, comentem, se inscrevam e chame seus amigos para se inscreverem aqui na TV O Dia. Eu desejo a vocês um excelente dia. Até o próximo vídeo.